Carol, mas nós falávamos então agora há pouco sobre essa questão de que o protestante ele não batiza a criança, né? Já provamos por A mais B como eles estão errados a respeito disso, mas tem muita gente que pergunta assim, tá, mas e se a criança morrer sem batismo? O que acontece? O que acontece, Carol? A igreja ela não tem outra opção, né, senão confiar na misericórdia de Deus, né? E no respectivo rito do funeral dessa criança é feito isso, né? A igreja tem, no rito do funeral, já recomenda a misericórdia de Deus. A grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, né? Jesus mesmo falou, deixai vir as minhas criancinhas, né? Então, isso tudo pode permitir à igreja esperar que exista um caminho, sim, de salvação para essas crianças que morrem sem o batismo, né? Por isso que é mais forte ainda o apelo da igreja para que não impeçam as crianças de serem batizadas, né? Que se tornem filhos de Deus, né? Que possam, né, ir a Cristo, as crianças irem a Cristo através do batismo. Exatamente, né? E aquela questão do limbo dos infantes, dá tempo de nós falar aqui hoje? Muita coisa, é muita né? coisa, né? A gente pode falar num outro momento. Mas já está na descrição do vídeo. Mas a gente né? tem um vídeo, né? Tem um vídeo falando sobre isso. Isso, já está lá na descrição. Tá? O nome do vídeo é O Limbo dos Infantes. Então, você quer saber um pouco mais... O que a igreja pensa sobre as crianças que morrem sem o batismo? Isso. Tá lá. Tá? O Limbo dos Infantes é uma das possibilidades, né? Tá bem? Então, o link está na descrição, não tem necessidade de colocar aqui no chat, né? Vamos seguir. Quais são, afinal de contas, então, os sacramentos da iniciação cristã? Nós falamos aqui no começo, né? O batismo, a crisma e a Eucaristia, certo? Esses três são os sacramentos da iniciação cristã, correto? Então, através deles, são lançados todos os fundamentos da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento, certo? Aqui, como o sacramento da reconciliação, da penitência, ele não entra aqui nesse tríplice que nós chamamos de iniciação, né? Certo? A gente não entra aqui. A gente pode até falar, tem muitas perguntas que a gente recebeu sobre o sacramento da penitência, né? Pode até fazer uma outra live falando sobre esse sacramento, esse augusto sacramento, né? E é interessante a gente pensar, como o Raiman falou já no início da nossa live, que todo sacramento ele comunica uma graça, né? Todo sacramento. Então, o que é a graça batismal? O batismo, ele constitui o nascimento para essa vida nova em Cristo, né? Ou seja, a porta da vida no Espírito Santo. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água ou derramar água sobre a cabeça, né, do bebê, porque tem algumas paróquias, né, que colocam o bebê assim, né, mergulham. Quando o protestante diz assim, porque o católico não mergulha na água. Mergulha sim. Tem algumas paróquias. É previsto, é possível, né? Não é uma coisa que a gente nega que não pode ser feito dessa forma. Isso aí. Então, ali é invocada a Santíssima Trindade, né? Então, realiza esse renascimento a partir da água e do Espírito. Carol, então, sabe o que eu me lembrei agora? Eu não gosto de te cortar, mas quando eu me lembro assim, depois se eu deixar, eu esqueço. É que você falou sobre a Santíssima Trindade. E Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, ele disse assim, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus não disse assim, batizai-as em meu nome. E tem muitas dessas comunidades, dessas seitas pseudo-evangélicas por aí, que aí o pastor mergulha a pessoa na água e diz assim, eu te batizo em nome de Jesus. Isso não é batismo, meu amigo. Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser na Santíssima Trindade, certo? Pode continuar. Você vai lembrar? Que eu não lembro o que eu estava falando. Né? Mas, enfim, né? A gente está falando sobre a graça batismal, exatamente, né? Que o fruto do batismo, ou a graça batismal, é uma realidade, né?
rica que comporta o quê, meu bem? Então, a remissão dos pecados, né, do pecado original e de todos os outros pecados pessoais. Isso é importante, hein, gente? O nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna um filho de Deus, né, pela regeneração. Então, o homem é regenerado, se torna membro de Cristo, templo do Espírito Santo. O fiel, ele é incorporado à igreja. A igreja é corpo de Cristo. Então, ele se torna participante do sacerdócio de Cristo, né? O batismo, ele imprime na alma um sinal indelével da sua pertença ao Cristo. Então, isso que é a graça batismal. Tudo isso ela faz com a gente. Né? Então, obrigada. Se a pessoa, todo mundo, quando nasce, né, tem o pecado original, certo? Que nós herdamos, né, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Ao ser batizado, ele é remido daquele pecado, certo? Se é um bebezinho, a gente supõe, então, que não tenha nenhum pecado, porque não estava na idade da razão, exceto o pecado original. Agora, se é um adulto que nunca foi batizado porque foi criado aí por pais relaxados, que não se importavam, que não batizaram, porque eram de outras crenças, de outras religiões, aí cresceu, conheceu a Igreja Católica, já tem lá seus 20 e tantos anos e quer ser batizado. Vai fazer a catequese, participar, né? Vai ser um catecúmeno, vai aprender a doutrina, os sacramentos, os dogmas. No dia do batismo, quando ele recebeu o batismo, todos os pecados da vida dele todinha que ele cometeu foram perdoados. Então, ele tem essa função de perdoar os pecados, né? E qual é o papel, essa é uma pergunta que também muita gente faz, do sacramento da confirmação, ou crisma, né? A confirmação, ela aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizarmos mais profundamente na filiação divina, né? Incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Santa Igreja, associar-nos à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras, né? Então, muitas vezes, né, aquela criancinha que foi batizada, bebezinha, né? Então, o normal agora na sua caminhada é que quando ela estiver ali na casa dos 13, 14 anos, isso depende muito da diocese, não estou generalizando, ela vai ser confirmada. Então, ali ela já tem a idade da razão, ela já sabe o que ela quer, ela vai confirmar que ela quer viver e morrer na fé da Igreja Católica. Isso. Se, por um lado, no batismo era necessário os padrinhos para falar em nome da criança, né? No crisma, o padrinho, ele existe, né? Também a figura do padrinho, só que ele é mais no sentido, assim, espiritual, né? De orientar, de rezar, enfim. Porque é o próprio jovem que vai lá, né? E confirma.